Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do CageCast, diretamente de Salvador, Bahia, trazendo sempre assuntos diversos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que me interessa muito e que acho que também interessa cada vez mais pessoas. Vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre eventos climáticos, sobre sustentabilidade, sobre carreira também. Eu trouxe aqui uma amiga, uma paulista que é mais baiana do que paulista, que é a Leca Atori. A gente já se conhece há algum tempo. Essa mulher que é virada na zorra. Ela é educadora, é chefe de cozinha, é empresária, é empreendedora. A mulher já foi parar na NASA. Ela vai contar a história dela aqui. Ela é uma pessoa multitarefa, uma mulher da tecnologia, da inovação. Então, é uma grande referência, não só aqui em Salvador, na Bahia, mas no Brasil e no mundo. Então, já foi minha colega lá no... Minha colega, assim, minha parceira ali no TEDx, né? A gente deu palestra no mesmo evento. Então, ficou marcada aí. Eu falei para ela, falei, ó, vamos trocar essa ideia lá bater esse papo no CageCast, porque começou a rolar um papo entre a gente de Marte, de eventos climáticos, de soluções e, enfim. Eu falei, zorra, eu nunca tinha... Ela abriu um caminho, um raciocínio aqui. Eu falei assim, isso a gente precisa divulgar, a gente precisa comentar. E eu quero que vocês conheçam ela, para quem não conhece ainda, tá? Eu vou deixar o @ dela aqui, vou deixar também as informações para vocês se inteirarem do assunto. Tá? Antes de passar a palavra para a Leca, eu quero agradecer aos patrocinadores do CageCast. Agradecer a você também que está aqui com a gente, né? Sem você, nada disso aqui seria possível. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer primeiro a Muri, que é a marca de roupas que me veste, que planta árvores. Para cada peça de roupa, uma árvore vendida, uma árvore é plantada. Venha plantar com a gente. Quero também agradecer a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Já coloquei um olhinho aqui agora, para a gente ficar mais zen e entrar no fluxo aí do papo. E também queria agradecer a Fruct, que é uma empresa jovem, baiana, de alimentos funcionais e liofilizados. Leca, obrigado, minha amiga, por ter aceitado o convite. Eu realmente fiquei com a cabeça fervilhando naquele dia que a gente conversou e no papo que a gente já trocou aqui pelo WhatsApp. E você precisa, a gente precisa ouvir o que você tem para dizer, né? As suas pesquisas, o seu trabalho ao longo desses anos. Muito obrigado, viu, por estar aqui comigo. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar falando não só com você, com o seu público, sua audiência, que é diversa, né, e nos une aí pela questão também de alimentação. A gente vai contar essa história e tentando, assim, passar um pouco da minha própria descoberta, o meu despertar para algumas outras consciências, sempre voltado aqui ao planeta Terra, né, que é a nossa casa, é lindo, e como todos os astronautas têm em comum, é dizer justamente isso, né? Que o planeta é azul, é bonito, então a gente tem que buscar com todo carinho, cuidar cada vez mais. Eu vou só situar vocês aqui no tempo, no espaço que a gente se conheceu há um tempo atrás. Tem um tempo já, tem mais de, sei lá, uns 6 anos, eu acho, um pouquinho mais talvez. E na época eu estava empreendendo com um projeto de comida congelada e essa senhorita aqui na cozinha, mandando ver lá nos food trucks, né? Na época que chegou aqui em Salvador. E a gente se conheceu através disso. Do nada, eu vi essa mulher na NASA e falando de espaço, do nada não, né? Para mim foi do nada. Falando de espaço, falando sobre universo, falando sobre inovação, tecnologia, metaverso. Eu falei, zorra, será que é a irmã gêmea daquela mulher que eu conheci lá na cozinha e tal, que mandava ver na cozinha? E aí eu achei isso bem, bem inusitado, assim. Eu queria saber como foi essa sua passagem ou esse trabalho em paralelo aí de você, né, sair da cozinha e ir para a NASA. Conta pra gente aí. Tem gente que pergunta assim, nossa, você vai cozinhar lá na Lua, em Marte? Opa, quem sabe, né? Porque é uma das coisas que
que estão mais buscando. Mas, assim, eu, como pessoa, sempre tive um gosto pelo espaço. Sou da geração que viu o cometa Halley lá nos anos 80, então isso ficou. E era muito distante, né, pra gente. Ainda é um pouco, mas... E aí acabei seguindo. A minha paixão pela gastronomia me fez ter uma carreira muito promissora aqui em Salvador, que encerrei em grande estilo. E... com isso, por volta, acho que lá dos anos 2017, eu parei para entender, assim, poxa, o que está acontecendo no mundo, né? Saí do meu ambiente de cozinha, pilota de fogão, que é o que eu falo, né? Assim, e o próprio food truck, hoje, quando eu olho para trás, foi uma inovação, né? Porque, assim, a inovação não é só criar um código ou uma tecnologia disruptiva, né? A inovação é fazer... com criatividade. De forma diferente, né? De forma diferente, usando melhor os recursos que temos, né? Então, acho que o food truck, ele chega como isso, assim, como uma alternativa democrática e toda uma... explicar, mostrar para a sociedade o que é isso. Então, foi um aprendizado já nesse sentido de inovação. E aí... quando eu paro para ver startup pitch, eu falei, nossa... Que conversa é essa? Que conversa é essa, né? Eu acho que muitas pessoas até hoje passam por isso, aí agora mais com inteligência artificial, tudo isso. Só que eu tive a oportunidade de parar e estudar, eu mesmo, autodidata, entender. E nisso, me tornei diretora de uma aceleradora, do Vale do Silício, e naquela ocasião já tudo online, na Califórnia, apesar de ter morado lá, fiz meu curso online. Inclusive, o Adel Hesse, que é um dos sócios dessa aceleradora, ele foi sócio de Elon Musk no PayPal, foi uma coincidência. Então, vem todo um pensamento da fonte, né, de tudo que estava acontecendo no Vale do Silício. E aí, comecei minha trajetória, meu cunhado me apresentou o evento da NASA, eu falei, nossa, eu vou me inscrever. Mas eu não sabia o que era hackathon, nada disso. Que diabo é isso aí, mulher? E aí me arrisquei, porque eu acho que isso também é interessante. Quando você tem um interesse, busca aprender, estudar, se arriscar, né? Assim, esse é o espírito empreendedor que a gente carrega, né, Daniel? Legal. E aí, nisso, fui aprovada, assim... tinha feito eventos de gastronomia, são coisas diferentes, mas acabam te dando algumas habilidades. E aí, quando a NASA, né, você tem um processo de inscrição, a NASA me aceitou, eu falei, e agora? Só que aí usei os contatinhos, assim, né? Eu já tinha feito muita coisa com a gestão municipal e tinham acabado de inaugurar o Hub Salvador. Eu falei, olha, é um evento da NASA mundial, desafios reais que a agência está trabalhando. Eu só acho que tem benefícios, mas eu preciso de apoio e eu não sei exatamente como serão todos os desdobramentos. Peraí, o evento já estava marcado ou você já estava desenrolou? marcado? Tá. Estava marcado. Ele é pra mundial. ser aonde? Aí eu optei em fazer no Hub Salvador, a primeira edição. E aí... Mas ele acontece geralmente aqui no Brasil em que lugar? São geralmente assim, a pessoa se inscreve para uma cidade. Então, é a etapa local que a gente fala. Então, você se torna representante legal local da NASA para aquela cidade. É o que eu sou para Salvador e algumas outras cidades a nível Brasil hoje, né? Que eu foquei muito... Neste evento, foi um aprendizado para mim sobre o espacial. Sobre tudo isso que a gente vai depois até comentar mais. E, então, no Brasil, hoje, atualmente, são mais 55 a 60 cidades que participam. No mundo, são 430 cidades no mundo todo. Ele acontece ao mesmo tempo em outubro, no primeiro final de semana. No mundo todo. São abertos dados da NASA, especialistas de outras agências parceiras também, para que as equipes trabalhem em soluções dos desafios propostos. É o maior hackathon, a maior maratona de inovação do mundo. Foi até a que originou quase tudo isso que você vê de hackathons, maratonas, ideatons. Então, lá atrás, esse é o meu 7º ano fazendo isso. Que legal. E aí, como foi essa experiência? Aí deu certo, né? Deu certo, assim, a cidade abraçou, porque traz muitos benefícios, não só nesse sentido de soluções, mas transforma as vidas das pessoas que participam, desde a minha, né, digamos assim,
Aos participantes, a gente está falando de 200 a 250 pessoas por final de semana participando na cidade de Salvador. A nível Brasil, dá quase 5 mil pessoas participando. Mundialmente, nós estamos falando de 57 mil participantes. Legal. E como que eles dividem os temas? Por exemplo, vem um representante da NASA para cá, se discute o que no evento como esse, né? Eu acho que a maior curiosidade do público que está aqui é saber, assim, tá, a NASA, todo mundo sabe que é aquela empresa lá que, né, fez o ônibus espacial, que levou homem para a Lua e tudo mais, né? Estuda o universo, enfim, como aplicar soluções e inovações. Muitas das tecnologias, você estava falando que a gente utiliza no nosso dia a dia hoje, na área médica, na medicina, na engenharia, vem de desenvolvimento da NASA, né? E os caras investem muito nisso. Mas o que é que eles, qual é o interesse deles, né? Sobretudo nesse público jovem, nessa garotada, e de disseminar pelo mundo inteiro. Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A NASA não manda alguém aqui para Salvador ou para essas cidades, que são várias, né, no mundo. Então, nós temos uma plataforma mundial onde tudo acontece. Inclusive, o participante ele se conecta com o mundo todo durante o evento, com os especialistas. É em inglês, sim, mas tem o Google Translator, a galera dá seus pulos, Se vira. né? Se vira. Então, o interessante primeiro, são desafios que a agência está trabalhando atualmente, seja em temas ligados ao espaço, à Lua, à missão Artemis, etc., ou, metade dos desafios são relacionados ao planeta Terra, porque hoje isso vem, né, quando eles começaram, tanto que este programa faz parte da divisão de Earth Science, né, de ciências da Terra, da Agência Espacial. Então, é muito em busca de soluções para aquilo que estamos vivenciando hoje. E hoje, no planeta Terra, hoje como espécie humana, habitante desse planeta, mas muito no nosso dia a dia, principalmente porque a NASA é muito legal, Daniel. Ela abre dados durante esse final de semana de satélite, de modelagem 3D, de diversas coisas, para que os participantes possam ter estes dados, estes fatos, e em cima disso criarem soluções para que resolva aquele desafio. Você não precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter ideias. E conseguir trabalhar em equipe. Então, trabalha-se muito habilidades assim, de pessoais, né? Os soft skills que hoje se falam. Então, isso é muito bacana, dentro de um ambiente competitivo. Né? Aí você estimula isso que tem... Ela joga isso, espalha isso no mundo para milhares de pessoas. E aí isso acontece de forma descentralizada. E aqui em Salvador você faz parte desse grupo. E aí mais outras cidades. São Luís, no Maranhão, São José dos Campos, lá no interior de São Paulo, que são cidades emblemáticas, né, do segmento espacial. Isso foi uma opção minha. E aí a cidade lá do interior de São Paulo, onde mora a minha família, São José do Rio Preto, a gente abriu para a Vitória da Conquista, presencial também, que tem um pessoal bastante ativo nesse sentido. E isso tudo faz um despertar da consciência nesse sentido de que a gente tem que trazer essas tecnologias, porque assim, Daniel, não adianta a gente querer ficar inventando muita roda, né? A roda já foi inventada, a eletricidade já está aí, inteligência artificial, etc. Falta muito a gente entender o que já temos, buscar o uso das inteligências artificiais que acaba minimizando toda essa busca, né? Potencializa seu tempo, para que porque o que a gente tem de diferente, que é a nossa criatividade, que nos difere da máquina, poder concentrar, entender e criar. Né? O nosso papel como ser humano é justamente isso, criar soluções para aquilo que a gente mesmo bagunçou, né? É isso aí. Esse que é o X, porque assim, tá na gente descobrir isso, porque foi nós que fizemos isso. Nós como seres humanos, né? Tudo isso que a gente tem visto de atitudes nossas, né? Se a gente tiver que explicar para um extraterrestre, sei lá, quem somos nós? Somos nós que destruímos nosso próprio planeta, somos nós que criamos situações que geraram
tudo isso que a gente está vivendo, aquecimento global, mudanças climáticas. Então, é complexo, é simples, mas é complexo. Então, cabe a nós as soluções. A gente precisa encontrar uma forma de habitar esse planeta de uma forma menos destrutiva, né? Uma forma mais inteligente, uma forma mais que a gente consiga conviver de forma harmoniosa com os outros seres, né? E a gente não tem se afastado muito disso. Eu estava pesquisando recentemente agora sobre essa questão climática, né? Os desafios ambientais. E o maior desafio ambiental do nosso tempo é a questão da desertificação, né? Aquecimento global e desertificação, que uma coisa está ligada à outra, né? Não é causa e consequência, ao mesmo tempo, né? É uma via de mão dupla. E, rapaz, é assustador quando você vê tem os dados da NASA, né? Do IPCC, tem vários centros de pesquisa. Pela primeira vez no mundo, ou pela primeira vez no Brasil, ano passado, se eu não me engano, foi registrado pelo INPE uma região árida de deserto aqui no norte da Bahia. Se eu não me engano, 1/3 do planeta já é ocupado por desertos. Deserto do Kalahari, do Saara, na Austrália, lá que eu esqueci o nome. E 2/3 das terras estão em processo de desertificação, né? Ou seja, está acontecendo o processo que, se a gente não cuidar, vai se tornar um deserto, né? E aí, eu estava estudando isso, e aí você, parecendo que foi uma mensagem assim, telepatia, a gente se falou, né? Você falou, Linha, eu tô aqui em Salvador e tal. Você falou que quando eu estivesse em Salvador, lhe avisasse. E aí começamos a conversar sobre isso, sobre mudança climática, e teve um acontecimento agora, né, lá no Rio Grande do Sul. E eu procuro entender, acho que os cientistas procuram entender de que forma, a gente já sabe que o aquecimento global, o que causa e tal, mas você falou de uma coisa que me chamou muita atenção, que foi os estudos e as pesquisas em relação a Marte, né? E acho que a maioria das pessoas, quando ouviram falar lá o Elon Musk dizendo que, né, que iam levar as pessoas para Marte, acho que a maioria das pessoas não entenderam o porquê disso, né? Isso foi deve ter sido um recorte dentro de um contexto, óbvio, e ficou parecendo até para mim, você que me explicou isso, que é assim, o cara vai deixar o mundo, nós vamos deixar o mundo se acabar e estamos achando que vamos conseguir viver em Marte. Vamos pegar um foguete, né, ir para lá e colonizar e sobreviver num lugar tão desprovido de vida, né, de condições que a gente está acostumado, enfim. Então, inóspito. E aí você me explicou, queria que você explicasse aqui agora para as pessoas que acham que a NASA estuda tanto Marte, qual é o porquê disso, né? Porque eu pesquisei depois e não vi nada do que você me falou, assim, achei bem legal. Então, isso foi um pouco do meu despertar, né? Porque assim, eu não sou da área técnica, cientista, venho de outra área, inclusive pilotava fogão, food truck, hambúrguer, todas essas paradas, né? Gastronomia. Então, assim, foi um despertar quando tudo isso do evento da NASA... Os dados que eles... Os dados deixaram... não são fáceis de interpretar, mas hoje existe isso, é uma coisa que até estou levando para as escolas, para a gente despertar uma massa crítica, no sentido de fazer as reflexões que eu fiz, assim, digamos assim, uma pessoa que veio da cozinha. Então, quando eu vejo lá, pousamos um rover que está coletando dados em Marte, e ali era o delta de um rio. Oi? Um delta de um rio? Né? O planeta vermelho, aquela situação toda. Eu estou usando essa jaqueta aqui porque eu sou astronauta análoga, ou seja, eu fiz fiz cursos em situações que simulam lugares de habitats espaciais. Eu fiz no Habitat Marte, então eu tive lá, que é no Rio Grande do Norte. Então todo aquele solo basáltico, tem uma área que é muito similar a isso, tinha uma caverna toda basáltica, sem... isso, quase praticamente. É o semiárido do Rio Grande do Norte. Então, aquilo começa assim, você vai tendo que despertar. Você vai pensando, poxa,
Por que aquilo? É para ir dar tchau? Por que a gente vai sair daqui? E aí eu comecei também a ter umas reflexões assim. Nossa, a NASA vai para Lua de Júpiter, vai para não sei aonde buscar se tem água, se tem a molécula de água. E nós temos tanta água, 70%, né, do nosso planeta coberto com água. E tá indo buscar molécula de água em outro local e a gente não dá valor a isso. Então isso vai deixando assim, você vai fazendo reflexões, né? Que vai te despertando como pessoa. Poxa, mas por que a gente, né, vai fazendo isso? E aí, como eles estão pesquisando lá em Marte, então está captando dados, existe um recorte de um lúdico, de filmes, vamos colonizar Marte, porque é o que os Hollywood fala, não. É verdade. Tem até um filme de Schwarzenegger, né? Que ele vai e aí né? Tem vários filmes. E aí estoura o capacete lá e aí ele, o olho vai esbugalhando, ele vai... Inclusive, isso tem sido também muito interessante, que eu vou falar disso. Então, assim, não é só sobre isso, né? É essas agências especializadas buscarem estes dados para já em condições que estão com uma atmosfera fina, 95% da atmosfera de Marte é dióxido de carbono. Que é o gás principal do aquecimento global. Do aquecimento global. Então, eles já estão testando, verificando, e tendo esses dados para mais assertivamente, mais rapidamente, conseguirem achar soluções. E é sobre isso que eu fiz uma transição de carreira toda, com o projeto que a gente tem, que é o Hack at Schools. A gente já rodou pilotos aqui na Bahia e estamos indo a campo como produto. Despertar isso na garotada. Despertar isso nessa geração que vai receber o pepino, né, na mão para poder fazer o... Que a gente deixou, a nossa geração. A nossa, do meu avô, do seu avô, né, dos nossos pais. Mas a nossa também. A nossa, sim. A gente também tem que assumir um pouquinho. Lógico. Agora a gente tá tipo assim... Uau, o que eu posso fazer? Alerta, né? De abrir o olho e vamos fazer alguma coisa. Só que a gente tem uma corrida contra o tempo, né? Eu acho que isso você fala bastante também, assim. A gente sabe disso, a gente tem essa consciência de uma corrida contra o tempo para buscar e reverter. Então, a gente vê esses eventos extremos, né? Rio Grande do Sul, a gente teve na Bahia, a gente teve no Rio e tantos outros lugares do mundo. Dubai teve também um alagamento, uma chuva, né? Via no Afeganistão também nada, agora. Parece assim que é do nada, né? Então a gente estamos sendo surpreendidos, ou não, né? A gente não deveria estar sendo surpreendidos. Então acho que houve um despertar. Eu participei como palestrante de um summit da NASA, na qual um dos diretores lá do headquarters de Washington nos disse: a postura da Agência Espacial Americana, que era estudar, buscar entender o universo, trazer essas tecnologias, essas conquistas, né, que tudo começa com uma corrida espacial, com uma base política, ela mudou. Ela não está mais somente alertando, então ela tem que trazer soluções. Quando eu ouço isso, percebe-se, nossa, é esse despertar que a educação precisa ter das novas gerações, poder público, a academia e a sociedade como um todo. Por isso que isso é importante ter este diálogo assim aqui, que não é ficar restrito àquele nicho de cientistas, ou a COP30, ou a assembleias da ONU, G10, G20, G não sei das quantas. A gente tem que falar isso abertamente para todos, porque somos todos que sofremos essas consequências. Então, traduzir isso, né? Hoje eu faço parte de um coletivo da NASA, é uma iniciativa pioneira para que a gente venha falar isso. Hoje eu posso estar falando aqui com a sua audiência, credenciada até, assim, digamos, com não só pelo hackathon, pelo evento, mas também por esse grupo. Somos em 30 no mundo que a gente teve treinamento, há quase um ano que a gente vem treinando, para justamente poder falar, olha, existem dados, procurem esses dados, porque é mais fácil. Então, por exemplo, se eu sou um startupeiro, eu tenho falado isso em palcos que me dão de eventos de inovação. Eu estou querendo criar uma empresa, uma nova startup, virar uma multimilionária.
não fique só pensando em situações de ser uma fintech ou isso e aquilo. Tente buscar uma solução para o que eles falam, a dor, e a dor é climática. A dor que a gente tem, tipo, a reconstrução do Rio Grande do Sul, gente, são bilhões de reais reconstruindo, né? Então, assim, tem muito esse despertar que a gente está sendo provocado a encarar a real. Não é mais só um experimento científico, né? E a NASA está muito à frente, já investiu muita grana, os bilionários estão investindo grana, aproveitem esses dados, né? Se despertem para isso, para no mínimo entenderem que a gente não tem o planeta B. Não adianta a gente querer ir para Marte, porque lá não tem mais a água como a gente conhece. Eu achei uma coisa bacana, queria que você falasse de alguns desses dados que você está comentando. Você falou que, pelo que os americanos, pelo que a NASA pesquisou, o Marte parece que já foi como a Terra, né? E então, assim, no pior das hipóteses, se a gente continuar como a gente está, a gente vai se tornar uma Marte da vida. Eu queria que você falasse como é que eles chegaram a essa conclusão de saber que já teve um rio, que já teve vida, né? Ou supor que já teve vida. Como é que... Fala desses dados, que eu achei isso bem, bem fantástico, assim, bem incrível. Do calor de lá, da atmosfera. E assim, aí, tentando entender isso, por exemplo, desde a década de 60, desde quando o homem pisou já na Lua, que vem se estudando o planeta Marte. Marte tem estações, como a nossa, assim, inverno, verão, entre aspas, primavera, né? Entre aspas, porque não tem... se descobriu águas em forma de gelo, tem a água também que aparece nas fissuras rochosas. E aí... Tem água? Tem moléculas de água. E isso vem dessas descobertas. Então, assim, existem, não sei, acho que 7 ou 8 sondas espaciais na órbita de Marte. A Agência Espacial de Dubai tem estudado Marte. A europeia, não só a americana, a japonesa, assim, a chinesa. Assim, todo o mundo. Então, não é uma coisa que é simplesmente para uma briga política. Não é isso, né? Eu acho que tem que ir além do que se fala. Porque, assim, claro que também ninguém vai assumir isso, porque é o apocalipse. Não é isso também. A gente tem que entender que tem pesquisas que acontecem há muitos anos. Existe rovers com tecnologias. Por exemplo, se fez voar um drone em Marte, né, o Ingenuity. Ele encerrou as missões, mas a gente já teve isso autônomo. Não é com joystick, fizeram rotas. Então, isso tem muita coisa. Tem amostras que quando o próximo passo, conseguir trazer essas amostras de Marte para a Terra, eu acho que vai ter maiores explicações. Mas saber se tem, por exemplo, microvida, né? Bactéria, vírus, né? Uma amostra, tipo como quem faz uma punção, né? Numa célula e vê o que é que tem ali, vai ter esse nível também, né? De minerais, enfim, uma composição. E o que se sabe é que Marte foi mais úmido e mais quente do que se é hoje, no sentido de ser muito próximo ao que temos assim na Terra. E essa questão de dióxido de carbono, essa atmosfera, então, estudando assim no mais a fundo, a gente ouve muito se falar pegada de carbono. Temos que... Assim, tem essa gourmetização de nomes. Tem gente já falando, não temos que focar tanto em ESG, temos que focar na descarbonização. Créditos de carbono, né? Que vai muito também o business em cima. E o que é o carbono? Então, assim, a NASA já tem lá E interessante, esse rover pousa durante a pandemia. Então, durante a pandemia a gente teve aí, 2 anos que algumas coisas pararam, mas essa busca não parou. E eles têm uma tecnologia, MOXIE, acho que é o nome que se diz em português, que está fazendo a extração, transformando, mas aí com toda uma questão tecnológica que não cabe aqui explicar, do que é o dióxido de carbono para ficar só o oxigênio. Então, quando a gente está falando de descarbonização aqui no planeta Terra, lá eles já estão testando isso. Então, essa galera cientistas e também
que estão resolvendo problemas, tem que estar atento a isso, porque encurta o caminho das descobertas aqui. Né? É igual a gente fala assim, não, vamos usar essa técnica de plantio que é mais sustentável, melhores resultados para uma agricultura, é a mesma coisa esses dados espaciais. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho buscado desmistificar isso, até no sentido de tornar isso mais acessível, mais popular, e não ficar sendo coisa de milionário. Não é uma coisa que é ali, vamos vamos colonizar lá e vamos esgotar o que Hollywood. tem lá. Porque é Hollywood. Porque, para pensar, gente, não faz sentido a gente investir mó grana para ir colonizar um lugar que, como você falou, já tem aqui na Bahia. Então, você quer ir colonizar, vai morar nesse lugar na Bahia. Você não vai, ninguém vai querer ir para lá. Então, tem que entender que existe o Hollywood da coisa e a cinema e a arte é uma coisa, e cultura, isso faz parte, né? Mas existe também o lado científico, que a gente tem que buscar, e o lado econômico, né? Uma reconstrução de cidades devastadas por eventos extremos nos custa mais do que se a gente começar a trabalhar mais assertivamente, igual a reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem que buscar muitas coisas dessas tecnologias para não fazer mais do mesmo. Eu acho que todo mundo meio que concorda, como um bom senso isso. Então, acho que é esse despertar, essa caminhada, e eu falei para você aqui, né, educação climática. É um termo que entrou em voga agora, né? Eu falei, nossa, eu tenho até que falar sobre isso pro meu público, que são os meus clientes, que são donos de escolas, etc., para a gente trazer esse lúdico do despertar através de uma roupa, do todo mundo quer ser astronauta, ficar olhando para cima, essa beleza que é o céu, mas entender que isso nos traz soluções mais práticas para o que está acontecendo aqui, né? Então, essa busca nossa que tem que ser do agora, assim, quando a gente fala de futuro, entender que é um futuro, mas que tem que ser mudado pelas ações nossas do agora. Então, assim, se a gente usa uma ressonância magnética, ou então essa busca do telescópio do James Webb para buscar os mistérios do universo, são situações que desde os filósofos da Grécia Antiga, enfim, tentam descobrir. Até agora, e nem sei se vamos descobrir, mas é assim, a câmera que está sendo usada no James Webb, o que é James Webb? É o telescópio da NASA, que é a que está indo mais... É o telescópio, né, que passou o Hubble, que está indo mais far away, que está indo mais em busca de... nos confins do universo mesmo, e tem todas essas imagens da nebulosa com uma resolução, assim, infinitamente superior a que o outro telescópio, o Hubble, está tendo. E essa Ele própria traz um nível de imagem nitidez. Assim, pelo infravermelho e tudo. Eu não sou de entrar tanto nos detalhes técnicos, porque assim, onde eu acho que também tem os especialistas para isso, e não é algo que eu me dispus a fazer. E aí, Daniel, por exemplo, imagine essas câmeras, essas lentes, a gente podendo usar isso numa cirurgia, né, mais profunda de células cancerígenas, a questão da telemedicina, como isso vai se revertendo para nós. Então, essas tecnologias espaciais, elas se reverberam para nós. Então, no nosso dia a dia, eu acho que é isso que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Eu sou muito crítica de dizer assim, nossa, Leca, mas vai ficar falando de foguete ou algo assim. Gente, espacial não é só o foguete. Claro que tem quem goste disso e a gente precisa dos foguetes para lançar os satélites. Hoje, se a gente está aqui e eles estão podendo assistir aí, é porque existe um satélite de transmissão, seja de telecomunicações. O Uber, ele não é uma startup ou foi um unicórnio de mobilidade. Ele usa dados de satélite, porque se o satélite lá em cima falharem, a nossa vida aqui na Terra vira caos. Então, é preciso ser dito isso. E aí é onde entra. Né? A gente tem um parque tecnológico aeroespacial anunciado para acontecer aqui na Bahia. Então, são investimentos para que a gente possa entrar mais a fundo e todas essas
a nova geração poder trabalhar com isso e resolver os nossos problemas aqui o mais rápido possível. E aí a gente tem a faixa do Brasil, né, gravitacional, que pega a faixa do Equador, que lança foguetes com 30% a menos de combustível. E Entendi. quando fala em lança-foguete, a gente está falando de baixa órbita, de nanosatélites. Eu não sei se vocês viram, se você não viu, é triste, né? Algumas imagens de satélites, um satélite europeu, Sentinel, mostrando áreas no Rio Grande do Sul sem a enchente e atualmente ainda sob Eu vi algumas imagens assim, o pessoal tem publicado, né? Então, quer dizer, quando você consegue observar isso de cima e você tem... Aí tem toda uma tecnologia dos sensores, você consegue extrair dados nos quais podem esses cientistas, esses centros de operações, trabalharem com mais assertividade. E sendo mais assertivo, a gente pode resolver o problema com maior rapidez. Porque o evento extremo, ele vem assim, né? Então a gente também tem que ter isso, meu ponto de vista. Então essa ajuda, essa integração dessas tecnologias, que eu acho que é o grande desafio, né? Então, hoje eu me disponho a um papel de educadora neste sentido, de falar isso com os educadores. Palestrei lá no evento da BET Brasil, que é o maior da América Latina de educação, para despertar isso nos educadores, despertar isso nos estudantes, poder estar aqui falando para um público que às vezes não teve esse olhar como você teve, e a gente vai podendo formar uma massa crítica para que chegue até a questão política, né, para os nossos dirigentes, para que eles se despertem, que nem dentro dessa reconstrução que eu vejo do Rio Grande do Sul, eles têm que ter alguém que saiba ter um centro de operações, como existe no Rio de Janeiro. Eu conheço de São José dos Campos, eu sei o que o do Rio de Janeiro faz, porque isso também envolve até em deslizamentos de terra, essa análise por cima, entende? Desses dados. A gente tem uma dificuldade grande de mão de obra, de entender esses dados, né? Então a gente tem que começar a educar, começar a ter essa mão de obra e poder mostrar isso para nós, para a população, assim, para a gente poder ajudar de alguma forma a reverter para nós mesmos isso tudo. Eu estava vendo que eu não sei se foi o INPE, eu acho que o INPE é o Instituto Brasileiro Nacional, né? De Pesquisas Espaciais. Que ele, não sei se foi o INPE, mas eu vi que em 2015 eles anunciaram que em 3 anos iria ter esse evento, né? E aí não teve em 2018, mas teve agora. Como é que é esse estudo de pesquisa aqui no Brasil? Você falou dessa estação que tem em São Paulo, né, e no Rio. Como é que funciona aqui no Brasil? A gente está muito atrasado, né, em relação a... Eu vejo lá nos Estados Unidos aquelas estações meteorológicas, você tá na época do furacão, né, na época do... Você vê assim, tem canal só de previsão meteorológica, né? E eles aí, têm uma precisão absurda. Vai chover em tanto tempo. E aí eu tive assim, teve uma provocação, por exemplo, eu soube, vamos fazer um monitoramento da cidade de Salvador por drones. Aí eu peguei e falei assim, olha, pude opinar, eu falei assim, eu não acho isso viável, porque o drone ele é abatido, ele tem uma outra função. E aí eu sou também local lead lá para a cidade de São José dos Campos, que é uma cidade emblemática de aeroespacial, a Embraer, enfim. Aí a gente esteve lá. Então, o que eles fizeram? Existe uma empresa, a Visiona, ela é uma junção da Embraer com a Telebrás. João Paulo Campos, que é o CEO, se tornou um grande amigo meu, e foi com ele que eu aprendi muita coisa. Então, ele hoje ele lançou um nanosatélite com tecnologia brasileira. Ele passa as imagens. Então, o poder público, ele não tem manutenção com equipamento nenhum. E ele colocou dentro de uma sala todas as instituições, Polícia Civil, Polícia não sei o que, SAMU, a parte da prefeitura que vê essa questão da devastação através de construções irregulares, enfim. E recebe imagens de satélite, de X em X tempo. Então, todas essas instituições estão dentro do mesmo espaço, vendo as mesmas imagens e tirando os dados para tomada de decisões que cabem. Então, vamos lá.
a gente pôde ver uma determinada área que já começou uma construção que teve um desmatamento. E aí já consegue lá, opa, o que é isso? Então, essa questão legislação ambiental. Então, você já consegue ver de cima o que está acontecendo. Porque, às vezes, se ele coloca um muro mais alto, engana. E a gente sabe que foi assim, porque até agora foi assim. Até agora foi dando esse jeitinho, faz isso, ninguém está vendo, né? É igual a Receita Federal, que usa o Google Earth, dizem, né? Para ver se você tem uma Ferrari ali na sua garagem para poder cobrar o imposto de renda. Ali, aquelas imagens do Google Earth, ele satélite é da NASA? Também. Satélite também. Vou lhe ser sincera, eu acho que tem dados que a NASA abre, que são os dados abertos, que qualquer um pode utilizar. Eu não sei lhe dizer, mas eu suspeito que hoje eles têm o seu próprio nanosatélite ou alguma forma de própria coleta de... O Google, você fala, né? O Google, E aí, tantos uns outros, assim, né? Mas ali é um pouco desatualizado, né? Por isso que eu acho que eles hoje estão buscando... Porque quando você olha alguns dados da NASA, tem algumas desatualizações, porque também eu acho que eles não vão entregar tanto. Existe um sigilo também, que é a questão de defesa, essas questões que é usado para o bem e para o mal, né? A gente está vendo até a inteligência artificial, esse debate, né? Tem o bem e o mal e tem as imagens, todo mundo observando tudo de cima, tem o bem e o mal. É bacana o evento da NASA porque ele abre, durante o final de semana, determinados dados que não são abertos ao público em geral. E é muito interessante isso. Então, eu acho que existe um critério aí, como agência de governo. Então, o INPE, ele faz esse trabalho muito bacana. Voltando ao nível Brasil, o que acontece? A gente ficou muito tempo sem falar disso. É mais ou menos o parâmetro como a corrida, a época das concessionárias e da indústria automobilística, né? A gente ficou muito tempo sem ter a nossa, sem investir e consumindo os carros que vinham lá de fora. Então, acho que um pouco a mentalidade brasileira ainda está passando por um processo de se abrir mais e captar mais e se integrar aí ao que está acontecendo. E algumas... Ser mais protagonista, né? E não ficar só... Só assim, às vezes como, isso é uma questão de defesa nacional. Existe, mas existe o outro lado também. Então, toda essa história com o centro de lançamento de Alcântara, que foi muito uma questão, vamos usar só como uma defesa nacional. Eu acho que isso hoje, a gente tem aí a iniciativa privada, né, provocada pela SpaceX, que ela pousa um foguete hoje de ré e uma balsa ali no Cabo Canaveral, né? Ele lança da NASA, mas pousa do lado ali no oceano. Quando eu comecei com isso tudo, eu ficava imaginando assim, gente, a gente vai conseguir pousar um foguete aqui na Baía de Todos os Santos, com as devidas... Eu acho que isso tem todas as devidas histórias. E isso para facilita, não é para ir para fora, mas assim, uma viagem mais rápida, as entregas, né? Eu acho que o Jeff Bezos, da Amazon, o envolvimento dele perpassa pela logística, né? Então, quando você reaproveita esses foguetes, então é um meio de locomoção que pode vir a ser ou não. Eu acho que isso caminha, mas isso as pessoas precisam saber. Eu acho que não pode ficar restrito a um... E eu vejo, Daniel, essa restrição da informação como uma forma do domínio econômico, de você... quando eu soube que a China tem a sua estação espacial, não faz parte do acordo internacional da ISS, você começa a pensar assim, você fala, poxa, mas por quê? E aí você vai entendendo que esses dados, né, são muito importantes a nível governamental. Então, acho que esse despertar do governo brasileiro como forma de ver isso, começou. Talvez atrasado, agora a gente tem que correr atrás. E aí eu vejo que... E aí eu falo, poxa, qual que é o meu papel disso? Se eu puder falar disso com o governo, vamos falar. Mas vou para a escola. Eu acho que a educação é a base de uma transformação, porque foi a minha história, né? Mesmo eu sendo autodidata. Então, eu vou tentar facilitar para os demais. Porque quanto mais pessoas tivermos provocando os nossos governantes, mais o Brasil vai fazer parte disso. E de uma forma privilegiada, porque a gente tem essa faixa de lançamento
que é muito importante. E a gente tem a Amazônia. Tem a Amazônia, isso que eu ia falar. Então a gente já lançou um satélite, o Amazônia 1. E quem me conhece aí sabe que eu fiquei indignada com isso, assim, muito indignada, que a gente constrói um satélite com tecnologia brasileira de monitoramento da Amazônia e vai lançar na Índia. A gente lançou isso na Índia. Por que nós não lançamos de Alcântara? Ou da Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte? Aí todo mundo fala, nossa, Alex, como que você sabe de tudo isso? Simples. Eu sempre fui, nessa minha trajetória de 6 anos, eu fui lendo, fui visitando lugares para poder chegar nesse nível de pensamento. Então, assim, como é que o nosso governo constrói um satélite, manda para a Índia lançou, ele está coletando esses dados. Beleza. Sabe o que aconteceu recentemente, Daniel? A Índia, que tem dados socioeconômicos, sinceramente, me desculpem aí, eu sei que até piores que o nosso, porque tem toda uma questão da presença feminina, né, na cultura indiana e tal. Também uma superpopulação, acho que eles ultrapassaram a China agora, né? Muita gente. Só que eles pousaram um módulo lunar na Lua, a Índia. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não posso provar, e assim, mas eu fiquei me indagando. Será que eles não observaram nada da nossa tecnologia quando a gente mandou o satélite Amazônia 1 para ser lançado lá? Será que eles não viram alguma coisa? E aí eles se apropriaram da... É possível, né? O que eu sei é que tem muito indiano, umas cabeças pensantes loucas, assim, físicos, e muitos nos Estados Unidos, né? Muitos na própria Inglaterra, eu acho, por conta da colonização dos ingleses. Eu acho que a gente tem... Chega para a gente aqui essa imagem, eu não conheço a Índia, mas essa imagem de um país superpopuloso, tradicional, meio atrasado, mas é isso, tem esse lado que é um negócio assim, tipo, pô, zorra. E foi muito pela educação mesmo. Por que a gente não pode, né? Ele também tem os desafios deles, né? Justamente. E aí, quando eu olho para a Índia, eu também não conheço lá, convivi quando morei em Londres com uma comunidade muito forte indiana, mas hoje o coletivo da NASA, que eu faço parte, uma das minhas tarefas é ajudar os indianos que representam dentro desse coletivo a ter mais equidade de gênero, justamente nas pesquisas científicas espaciais do país, né? E eu falei, nossa, olha eu aqui, tendo que ajudar a Índia a ter algo, né, assim, que parece que seria uma premissa, né? Ter uma equidade antes de chegar a tanta tecnologia, tanto capital humano. Mas eu uso esse exemplo e eu tive a oportunidade de fazer uma feijoada da Leca na Rocinha. Eu não sei se você viu isso. Eu vi você com um chefe, né? Eu usei desse lance da feijoada para a gente poder trazer, tava tendo aproximar, né? Feijoada. Você pegou logo um prato, né? E eu mais tenho uma simbólico tradição aqui na Bahia de ter feito ali na Lavagem do Bonfim. E a gente pôde falar disso dentro da Rocinha. E trazer o pessoal que estava indo, né, era o dia da abertura do Web Summit, para conhecer projetos da Rocinha e dizer, olha, a favela, ela pode fazer parte de entender esses dados e buscar as soluções. Não é porque você tem determinadas condições socioeconômicas, como a Índia teve, que são coisas que tem que andar assim. Esses dados, a NASA, essa coisa mundial, não é só para quem é privilegiado. É privilegiado para quem tem o acesso à internet, porque a gente também tem que entender que o acesso digital ele é um privilégio. Uhum. Hoje, a internet de satélite, não vamos dar nome, mas assim, é uma viabilidade de diversas questões, não só dos rincões do Brasil. Eu mesma, onde a gente tem um sítio, a gente não tinha acesso à internet. Eu tenho uma usina solar. Hoje é um dos principais negócios familiares que eu tenho em sociedade com a minha irmã. Então, a gente não tinha acesso à internet, mesmo sendo uma região, digamos assim, do agro, uma região do interior de São Paulo, que é bacana. Nem com a Starlink? Aí, agora com a Starlink chegou, mas chegou recente. Eu comprei uma. E é muito boa, você já viu, né? Eu comprei e já cancelei a internet que tinha aqui, porque aqui é mesmo fibra ótica, ela toda hora tem um problema. Na região lá que eu coloquei,
tem muita... É uma floresta, então cai uma árvore, rompe a fibra e, enfim. Fantástico. E como eu tenho câmeras lá para filmar, eu botei essa internet e vou lhe dizer, funciona mesmo. Bate 300 mega, É né? fantástico. E a busca, né? A E eu própria pago, facilidade. eu pago o plano mais barato. Porque tem um Importante. plano que é você botar num carro, num barco. Tem um plano de alta performance, vamos dizer assim, que você consegue uma velocidade absurda, né? Mas aí plano de 1.000 e poucos reais por mês é mais caro. Eu pago acho que é 200 e um quebradinho. E vou lhe dizer, É fantástica, né? eu não volto mais. Minha mãe tava falando comigo, meu filho, qual é o nome daquela antena que você comprou? Aí eu falei, o que foi, minha mãe? Ela falou, eu tô sem, há 2 dias sem trabalhar porque uma operadora, né, local aqui, ela já mudou para uma para outra. Ela simplesmente dá um problema, cai. Ah, foi um problema aqui na central e tal. E aí fica sem internet, sem telefone e tal. E aí eu tava vendo o lance que o Elon Musk mandou, né? Eu vi alguém já anunciando, mostrando. Achei foda isso. Então, Chegaram, acho que em 2 levas, 500 e poucas, vão vir mais, são 1.000, acho que ele doou 1.000 antenas, né, da Starlink para poder o pessoal se comunicar, né? Porque como tá um negócio incomunicável, o que você acha que vai ser, assim, no futuro, a coisa do celular que ele fala? Será que isso vai ter mesmo? eu acho que já tem. Quebrar tudo, arrombar com todo mundo aí, né? Porque Eu acho que já tem. E eu acho que passa muito, Daniel, pelas questões que a gente já conhece, é histórico, que são os monopólios, essas questões todas. Então, por exemplo, a nível Brasil, né? Assim, desculpa, eu sou um pouco provocativa mesmo. Existem empresas brasileiras, eu soube, sem citar a fonte, que fazem essa mesma fornecimento de serviço que Elon Musk faz. E precisa, a Anatel, enfim, os órgãos, dar atenção a isso. Mas você tem um monopólio, você tem essa situação de que vigora, de que tem que ter a infraestrutura física, que são as fibras, que é o cabo, não sei o quê, o rádio, veio tudo isso, os hardwares, né? Então existe essa quebra ou essa forma diferente de fazer negócios, né? A gente sempre volta no dinheiro, volta no poder econômico. Então, eu acho que essas provocações que a gente tem. Então, achei muito interessante, né? Porque a minha mãe também hoje, ela consegue ver no celular dela o sítio, né? Então, isso com as nossas mães. E entender que isso é uma tecnologia espacial. Então, para lançar esses satélites, os nanosatélites, eu não sei em que órbita estão os Starlinks, uma falha minha que eu sabia, aquelas constelações super bacanas, aí precisa lançar com foguete. E é onde a gente tem um potencial grande no Brasil de negócios. Então, às vezes, mudando também as matrizes de negócio. Tanto que em Alcântara já tem. Aí no Space coreana, tem uma canadense. Nem sei se podia ficar falando isso. Mas estão vindo. Então, assim, o papel de educar, de falar disso, por exemplo, as nossas mães. Elas hoje são usuárias, então elas sabem que isso é, no mínimo, uma alternativa, né? E a gente hoje já está mais popularizado isso. E assim, independente da figura controversa que é Elon, ele achou a solução, né? Para o foguete que dá ré. Porque quem fala, foguete não dá ré, eu falo isso também lá no colégio para as crianças. Quem fala foguete não dá ré, esqueça, não está vivendo no mundo atual. Foguete dá ré, a gente mostra o foguete da SpaceX dando ré. Eu pude assistir um lançamento, assim, é uma coisa fantástica. E eu lembro quando eu era moleque, eu fui nos Estados Unidos e vocês foram em Orlando e tem aquela estação da NASA, né? No Cabo Canaveral, né? Que tem o ônibus espacial e tudo mais. Porra, aquilo ali foi muito... Foi bem marcante, assim. Eu lembro como hoje meu pai me levou e tal. Então, e aí quando eu tive também vendo tudo isso, né? E você lá no Cabo Canaveral, você viu Atlantis, né? Ele até, aquele jeito americano. Welcome home, Atlantis. E aí eu tava lá, a Rebeca até tava comigo, a gente tava lá em Houston, antes de visitar o headquarters da NASA, e a gente viu muito a fundo a história
do ônibus espacial que explodiu na decolagem, todo mundo assistindo, e tinha uma professora como astronauta civil, fez o treinamento e ela ia dar uma aula do espaço. Infelizmente, o ônibus espacial explodiu, foi Foram quantos que tinham a bordo ali? Acho que 6. Eram 6, né? Depois teve o que explodiu na reentrada, mas esse foi na decolagem. Então, os alunos transmitindo, todo mundo viu aquela explosão. Foi onde o programa espacial, na época americano, teve que dar uma parada. Aí, Daniel, tô lá, eu e Rebeca, a gente começa a refletir. Aí reflita comigo e vocês que estão assistindo isso. Aonde estaríamos como espécie humana se essa aula se tivesse acontecido? Ela era uma professora de área humanas, não era de área científica, né? De nada, não ia falar nada sobre astronomia, Ciência. nada. Ia ser com questões humanas. Que caminho teríamos seguido se essa aula, né, tivesse sido dada do espaço? E eu não sei o porquê que até hoje não voltamos a fazer isso, né? Assim, a levar... A SpaceX tem levado tantos civis, já teve a tripulação, tem no Netflix eu tive a oportunidade de conhecê-la, a Sian Proctor, que foi a primeira tripulação civil da SpaceX, mas para só cruzar a barreira, né, do espaço. Agora, eu fico pensando, pensem comigo, esses jovens que tivessem assistido essa aula tendo sido dada do espaço, o que não teria feito, né, assim, de abrir a nossa mente, de oportunidades, de novas perspectivas? Então, são reflexões que cabem, no meu ponto de vista, né, hoje é esse o caminho que eu escolhi, de trazer para ser feito, porque... Primeiro, tem dinheiro público nisso tudo, né? Tem dinheiro, então que ele seja usado da melhor forma. É por isso que eu vou me envolver com o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, porque eu acho que cabe a nós, a sociedade civil, aos empresários, fazermos bom uso desse dinheiro para termos aqui as soluções no agora. Não é essa competição de, vou tirar selfie no espaço. Lógico que existe um turismo, assim como existe o turismo para você ir no hotel 5 estrelas, ou para você ir para Dubai, escolhas. E teve também o cara que desceu no submarino e o submarino implodiu lá dentro. Teve aquilo também. Só que os submarinos, por exemplo, os oceanos hoje, eles são responsáveis, né, pela maior parte do oxigênio. Então, esses estudos que são feitos também lá a altas profundidades, então esses estudos também são importantes. E a NASA tem todos os sensores de correntes marítimas, e tudo isso. Então, eu acho que, como agente público, né, que é uma agência de governo, mudando essa mentalidade de trazer soluções, eu acho que esse despertar tem que ter também dos nossos governantes, seja eles em qualquer esfera, da sociedade civil, dessa massa crítica que são os influenciadores, assim, dessa forma de pensar, né? A gente olha assim, até a questão de entretenimento, os jogos, né? Não é muito a minha área, assim, mas já tem todo um contexto, uma pegada lúdico de conquistar novos mundos, de serem espaciais, de serem isso. Então, acho que tem que trazer isso para a educação mesmo, para despertar, unindo tudo isso. E aí a gente vai... que não é fácil entender esses dados, mas para tornar a coisa mais bacana e mostrar essa utilidade para a gente aqui. Eu acho que um outro grande desafio que eu vejo como pai hoje em dia é como despertar nas crianças esse amor, esse contato, essa ligação com a natureza, porque uma criança ela não vai aprender a valorizar ou amar ou a cuidar de uma coisa que ela não conhece, né? E a gente tem visto uma desconexão absurda assim das novas gerações em relação ao que a gente teve, né? De contato com a terra. Eu tenho várias memórias na praia e andando de cavalo, fazenda, na roça, né? No interior da Bahia. E meu pai, enfim, eu tive essa sorte também, e meu pai me falando da importância, né, de
não jogar o lixo no chão. Naquela época, se falava de jogar o lixo no lixo. Agora a gente está num momento que não é nem mais jogar o lixo no lixo, é promover... como é? Você não produzir tanto lixo, resíduo. né? Tanto resíduo, que a palavra certa é resíduo, mas não é mais jogar o resíduo no lugar certo, é evitar esse consumo excessivo, né, e tal. Então, eu já vejo isso na escola das minhas crianças e tal. Então, eu vejo isso como um desafio, porque as tecnologias que a natureza criou, como, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore é uma tecnologia que foi criada pela natureza e que bombeia, né? Que faz essa... Você tira o carbono da atmosfera e joga para o solo e tal. E a gente não pode abrir mão disso, né? A gente não pode deixar com que isso seja esquecido e a gente achar que a gente vai criar tudo e tal. Sem esse entendimento da natureza, né? Sem essa participação. Então, eu vejo como é que você vê isso, né? Essa questão de ter o olhar para o espaço, para, né, essas possibilidades todas, mas também ter esse olhar aqui para o que a gente tem feito, né? E da forma que a gente tem feito. Olha, eu acho, e eu tenho feito assim com o meu sobrinho, né? Esse despertar pela idade, vai fazer 7 anos, trazendo os planetas mesmo, assim, trazendo, por exemplo, não dá para viver em Marte. Então, assim, esse conforto que temos, né, que nem o ar-condicionado, ele é um grande vilão também, né, disso tudo. Então, esse conforto que criamos para nós, ar-condicionado, água encanada, energia, né, eletricidade. Então, assim, E agora, eles nasceram já com tudo isso, com a internet. Então, sim, acho que um pouquinho de choque de realidade no sentido, olha, vamos lá para Marte agora, e você traz um pouco do lúdico que vai mostrando, ó, aqui você não tem nada. Tá com sede? Tem água para beber. Não vai conseguir respirar, tem que pôr, sabe? Às vezes trazendo essas provocações, aí mostra um foguete, etc, para mostrar que, por exemplo, não tem, se ele tem, o meu sobrinho também tem o privilégio de ter acesso, a gente tem o sítio, só que ele já é da geração Alexa. Alexa, faz isso, abre a porta, liga o ar-condicionado, não sei o que, né? Simples comando nem precisa levantar mais, né? Então, entender que isso foi criado por nós, isso tem consequências. Então, esse equilíbrio eles têm que buscar, porque ninguém quer ficar vivendo dentro daquele território onde eles estão jogando algum jogo, que é aquela coisa toda basáltica que tem que esconder atrás do deserto e não sei o que, né? Então eu acho que sentir calor o desconforto, né? o desconforto são provocações, né? Ah, quero tomar água, não tem, segura, está vendo? Está sentindo isso? Então eu acho que as gerações precisam passar por isso. Teve uma situação que eu achei muito interessante. Dentro de um hacker discurso que estávamos fazendo em Vitória da Conquista, os desafios que a gente leva para dentro da escola era como estragar menos o planeta. Esse é um desafio. Legal, gostei. Como estragar menos, assim, aí a gente já chega falando, ó, já está estragando, já está isso e aquilo. Resumindo, teve um aluno, ele quis usar dados de satélite, estudou, pesquisou isso, para evitar, porque ele sofreu uma questão de inundação quando choveu ali perto no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, ele teve que desocupar a casa. Então, era uma dor dele. E ele conseguiu entender que se ele pudesse ver coisas de cima, ele poderia talvez ter alertado ou ter salvado situações em que ele viveu, né? Então, ou seja, ele viveu a consequência e não tinha noção de algo que ele podia usar para a solução para aquilo. Então, acho que esse despertar, trazer isso para dentro de nós, vermos os recursos que temos aqui, seja da água, aqui, principalmente no litoral da Bahia, quando você estiver ali na praia, olhar aquilo tudo e falar
pro seu filho, para suas filhas, olha, isso aqui se a gente não cuidar, isso não vai ter mais. Então, você já viu uma imagem de Marte? Olha, é um robô legal que tem em Marte. Mostrar a outro, falar, só tem aqui. E esse lúdico, então, você tá ali, às vezes, você olhar a Lua e falar, olha, a gente está voltando ali para a Lua, vai pisar lá, você imagina, porque a gente precisa de lá olhar o que está acontecendo aqui. Porque a gente está estragando aqui. E lá não tem ninguém para estragar lá. Então a gente está indo estragar lá. É isso que você quer? Porque também... E acho que esse tipo de provocação nessa nova geração que nasceu com a internet, né? Diferente da gente que foi descobrindo isso, eles já estão com as questões, as sinapses um pouco mais, quimicamente mesmo, eu acho, avançadas do que a nossa. Então isso vai começando a fazer mais sentido para eles. Desde uma tenra idade, de uma educação de base. Porque eu acho que a educação, ela tem que trazer esse ambiente que eles vivem de jogos ou alguma coisa assim para dentro do que é a realidade nossa. Então, se eles estão lutando num terreno desértico, tem que falar, olha, realmente, isso só acontece lá, mas assim, você vai ter que lutar com o seu... Você vai ter que lutar pela vida aqui num lugar desértico, se você não fizer nada, né? Se você deixar... Como se fosse assim, falar a língua deles, né? A língua deles tem que trazer. E tem que trazer essas tecnologias espaciais, mostrar para eles que se você cortar uma transmissão de satélite, você não tem você não tem Uber, você não tem internet, você não tem... vira um caos. Você não tem nem transação de cartão de crédito, né? Que é feito por satélite. Então, esse conhecimento que eu acho que as escolas precisam passar. E eu acho que isso não é só uma educação espacial, isso é uma educação climática. Hoje eu acho que tem que fazer parte do dia a dia, entender realmente como as coisas funcionam de fato. Desde uma fotossíntese, né, o que é um verde, o que é um efeito estufa e o que é um uso de satélites, tudo isso. Legal, você está me falando isso aí, Aleca, eu tô lembrando aqui de um filme que já assisti umas 4 vezes com as minhas filhas, desde a da época que eu comecei a pensar nesse termo alfabetização ecológica. Ficava, alfabetização ecológica. Comprei um livro do Fritjof Capra, que é um físico, que eu sou fã desse cara, ele é muito foda. Qualquer livro dele vale a pena ser lido. Tem um livro que é bem famoso, o Tal da Física, mas nesse livro ele fala sobre isso, né? Sobre a alfabetização ecológica. E aí o livro, o Wall-E, o livro não, o filme... Aquele filme Wall-E, né? WALL-E, aquele filme ali, eu vou lhe dizer assim, eu fiquei impressionado como o filme não tem áudio, né? Quer dizer, não tem áudio, não tem diálogo. É só Wall-E, uma hora que ele fala assim, né? O robô, enfim, quem não assistiu, assista. As minhas filhas ficaram, até meu menino mais velho parou assim. No começo ficou assim, depois ele parou e ficou tipo, o que vai dar, o que vai ser, né? Então aquele filme ali, eu acho que aquilo ali é uma crítica absurda, né? Eu fiquei muito... eu assisti 4 vezes, cada vez que eu assistia, eu tirava uma conclusão, né? Ele traz a coisa da comodidade, da obesidade, dessa coisa da destruição do mundo e tal. E foi uma forma que eu consegui... Aí você falando isso, né, da tecnologia, da gente falar a língua deles, foi uma forma que eu consegui trazer nas minhas filhas, depois que eu assisti o filme, né, depois delas terem visto isso, da importância da gente plantar árvores e tal, porque o filme é eles buscando um vestígio de vida no planeta que eles destruíram, né? Então, manda um robozinho para lá e o robozinho, ele tá lá, tá lá bem ultrapassado, limpando a sujeira, vamos dizer assim, né? E o outro robô, que é o mais avançado, ele vai em busca de, será que a Terra se recuperou? Será que tem algum vestígio? Aí ele acha uma muda, um pé de uma folha, uma planta, né? Uma mudinha nascendo dentro de uma bota, um negócio desse, né? E aí eles falam assim, Aí tem também um papo de IA, né? Que não entra aqui, né? Da IA brigando com o homem. E muito legal esse filme. E ele foi feito tem tempo já, não é uma coisa recente.
né? O que você acha desse filme? Será que não é assim, tipo um déjà vu, né? A gente está lá em Marte procurando, nossa, será que aconteceu com a Terra? Então acho que são são essas reflexões. E aí o lance do metaverso, né? Que a gente falou um pouquinho antes, assim, rapidamente. Quando a gente leva essa experiência para dentro das escolas, porque o metaverso ele chega, Avatar, chegam com hype muito, e volta no econômico, né? Mas a gente mostra um aplicativo para esses alunos e educadores mostrando a estação espacial. Desde ver que são mantidas pelos painéis solares, toda essa questão da fotovoltaica, e também consegue-se ver numa animação, não é nenhuma animação, tem a mistura entre o gravado, que foi gravado, o aplicativo que a gente mostra, gravado por astronautas da NASA, vendo a Terra. Eles conseguem ter essa sensação de ver a Terra, né, como se estivesse vendo mesmo do espaço, a circunferência, e dá para ver uma parte da Europa. Então, dá um despertar nesses alunos, nesses educadores, que a gente consegue levar essa experiência para que eles entendam e vivam isso, pelo menos por poucos minutos, de entender o que eles fazem parte, né? Que aqui a gente tem que entender que a gente é uma espécie. Como a gente destrói a espécie vegetal, ou seja, qualquer espécie animal, os peixes nos oceanos, a gente é uma espécie como eles. Então, essa consciência, né, de espécie ser humana, que é o grande despertar filosófico e tudo mais de sobrevivência, né? O nosso instinto de sobrevivência como espécie. E eu acho que isso está sendo o nosso desafio e estamos recebendo as consequências do que fizemos. Ponto. Aí tem também o fato de, quando a gente leva para essa garotada, como você falou, conseguir captar a atenção deles, né? Que eu esqueci que tá o de grande difícil. E, Daniel, tem um fator que eu acho que o Brasil vai ser... né? É muito importante, que é o agro. A agricultura precisa entender que a IoT nas máquinas não é somente sobre isso, as tecnologias espaciais. Eu acho que tem todo um lance de cultivo, né? Hoje, você vai lá na NASA, onde você visitou, os cartazes que você mais vê assim, é Farmers Wanted. Hoje, uma das coisas que a NASA mais procura são pessoas que saibam fazer cultivos em estufas, para que possam fazer lá fora, ou para que possam, assim, de alguma forma, já prevendo que, para a gente suprir, né, essa demanda de alimentos que a gente caminha como população aí de, sei lá, 8, 9, 10 bilhões aí, né? Então, o agro vai precisar absorver todos esses dados, essas coisas, para ter essa tecnologia de agricultura mais sustentável, produtiva e com esses recursos... Mais econômica, né? Que economiza mais agora, água. esse lance das colheitas, né? O Rio Grande do Sul era um grande... Eu digo era, porque está passando por um processo, mas ele é um grande celeiro, fornecedor. De arroz, por exemplo. Eu vi um monte de gente comprando arroz Já vi esse papo, o pessoal acabando arroz no mercado porque diz que não vai ter arroz. Então... Vai faltar arroz. Doideira isso, né? É doideira. Então a gente... É doideira, mas aconteceu, né? Igual, eu acho que eu mandei para você uma das coisas que eu fico, às vezes, quando eu olho o mar, é ver isso, né? Esse aumento do nível do mar. Né? Essa geleira... Não só o aumento, mas a temperatura também, né? Matando um monte de coral e os corais todos né, esbranquiçados, né? Enfim, perdendo como se estivesse desmatando uma floresta do mar, né? Que os corais são como o mangue, né? É o celeiro de vida ali, enfim. Mas esse medo que me dá é justamente vindo mais água, vindo para cima, ou então um evento extremo que a gente não sabe exatamente como. Então, eu acho que são essas reflexões que a consciência de todos, né? Assim, desde a geração das suas filhas, as anteriores e as posteriores, e toda a sociedade mesmo, como um todo, né? Assim, falar disso, integrar, deixar de achar que só porque são milionários que a gente não pode usufruir disso, né? Eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras de conhecimento, e isso tem que partir
de dentro da gente. Eu acho que o exemplo maior é você, assim, né? De dar essa oportunidade de eu falar disso para um público Pô, que não, não é nosso. acho muito legal. E você algumas trazendo isso. reflexões que você mesmo tem, até mesmo como pai, né? Alguma coisa que aí vai... Porque são essas... E você é desses, né? As sementinhas, né? É as abelhas que a gente vai polinizando, a gente vai fazendo. É esse trabalhozinho tal, que vai gerando um contexto e vai florescendo e vai... E não sou só eu, a gente tem... muitas pessoas no mundo que estão fazendo isso, como eu falei, a própria NASA começou isso, então acho que só vai se exponencializando, né? A gente ter esse senso de não acreditar em fake news, né? A gente sempre buscar rapidamente dar essa atenção e desmistificando isso e cada vez mais fazendo isso parte do nosso dia a dia. E aí a gente vai conseguir ter as soluções mais que a gente precisa mais assertivamente. E me diga uma coisa, Alex, estamos já no finalzinho do nosso papo. Eu queria saber dos projetos, seus projetos para o futuro. Eu achei muito legal esse braço aí como educadora e de você levar isso para as escolas, essa mensagem. Isso é muito fantástico. Como é que você tem se planejado, assim, se organizado? Quais são os próximos 10 anos aí? Quais são os seus planos? Vixe, os próximos 10 anos, mas vamos lá, por partes, né? Primeiro, assim, esse projeto, ele nasce dentro de um contexto que o Hackathon provocou, e eu faço parte de um programa do governo austríaco, então eu estou indo... Eu vi a nota dessa na internet quando eu estava pesquisando. De mentes ousadas, um pouco trazendo isso, né? Quem consegue trazer algumas reflexões provocativas, diferentes. Então, fui escolhida, eu vou para lá, vou ficar 5 dias, são 50 pessoas a nível mundial, isso bancado pelo governo da Áustria, não como negócio, mas como pessoas que trazem alguma contribuição sobre o amanhã, o que podemos fazer hoje para o amanhã. Então, isso acho que vai me trazer bastante conhecimento a mais também, né? Sou uma privilegiada de sou a única brasileira que vou estar lá e é a única que está dentro desse programa por enquanto. E aí, dentro disso, a gente vem forte, né? O Space Terra é hoje o nome da empresa, o Think Tank, tudo gourmetizado, né? Então me disseram, Leca, fala que é um Think Tank, que são várias ideias que a gente está gestando para poder atuar como negócios, assim, no sentido de levar essa maratona, que o nome é Hack at Schools, para dentro das escolas. A gente já rodou 4 pilotos aqui na Bahia, foram mais de 800 alunos da rede pública. Com o Senac Bahia foram mais de 1.000, então a gente já tem esse modelo de o que deu certo, o que deu errado, como business, para a gente poder exponencializar isso e trazer ainda mais com a educação climática que está se falando a partir de agora para dentro das escolas. Eu acho que os 10 próximos anos nos próximos 2, ver projetos, né, saindo do papel para ajudar isso. A gente tem um case aqui em Salvador que é um projeto nascido no Hack at Schools, daqui de uma escola em São Caetano, que está se tentando tirar do papel de descarbonização, de tentar gerar oxigênio. Então é tentar fazer isso, Daniel, assim, vamos fazer isso, falando muito de equidade de gênero para ter essa situação também. Trabalho de formiguinha, né, podendo gerar massa crítica no sentido de despertar, esse despertar climático, esse despertar espacial, atuar junto ao Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, para que o Brasil seja reconhecido como isso e para que as mentes brilhantes que somos, né, que o Brasil tem muito disso, a nossa criatividade, principalmente a baiana, eu gosto muito daqui porque não só a energia, que a nossa origem, né? Aqui, a gente tem um negócio brasileiro, um negócio meio de MacGyver, né? De essa criatividade se vira no que pode, né? Se vira no que tem. Isso é muito importante, é uma habilidade muito importante. Então, se a gente der as oportunidades, essa é a minha experiência, né? Nesses anos aí de NASA. Se a gente der as oportunidades, as ferramentas, um básico, né? Que eu não tive tanto básico nessas trajetórias, a gente vê que é possível criar, fazer e mudar. Eu acho que a gente tem que mudar isso tudo no sentido socioeconômico, equidade de gênero e a gente sobreviver assim bacana como espécie humana, né? Assim,
da natureza que temos, continuar sendo o planeta azul, continuar tendo os nossos peixes, nossos oceanos, toda essa beleza que a gente gosta, esse ar puro, né? A gente não precisa respirar com nenhum artifício, né? É privilégio isso. Então, a gente seguir com isso, a gente descobrir a cura do câncer, né? Assim, essas tecnologias ajudam para a gente ter uma espécie bacana, conviver bem com os nossos animais, com a natureza em geral, a gente comer bem, né, cara, assim, comer colorido, né, assim, você traz muito isso, comer o natural, poder tomar uma boa água, né, tanta gente, né, você pensar lá, né, lá o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Salvador mandou água potável, né, assim, várias, né, ajudas, então, poxa, não ter a água potável, então acho que a gente tem que viver bem, eu acho que todo mundo quer viver bem, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de lado o domínio econômico, a gente fazer as provocações e tentar ajustar, equilíbrio, né? Legal. Tudo na natureza é equilíbrio e nós também somos, né? É isso aí. E como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você? Quais são os seus canais de comunicação? E fala um pouquinho aí para o pessoal lhe acompanhar, sobretudo essa garotada aí que tá cheio de sangue no olho, cheio de vontade, né, de fazer, de participar. E eu vejo você como um exemplo de é possível, né? Ela saiu daqui e foi para lá, para fora, e tem ido, e acho que você vai cada vez mais decolar como um foguete mesmo, porque você está indo para um caminho que pouca gente ou desdenha, fala, que isso aí não é nada, ou então não consegue enxergar, né? Tá muito na frente, assim. Eu vou deixar... Vanguardista, quer dizer. Ou então, assim, às vezes eu falo, não é tanta vanguarda, mas é receio, né? Assim, é olhar pro meu sobrinho, para as crianças e falar, poxa, como é que vai ser, né? Assim, isso acaba deixando a gente muito reflexiva. E aí, assim, eu vou deixar o Instagram, acho que como referência, né? A gente tem o meu pessoal, que é o @LecaAtori. Tem o Space... Só letra aí, vai. Só letra aí. Só letra, né? Que o Leca, meu apelido, é com K. E o Atori, sim, sou descendente de japonês. Hattori. É o mesmo da espada lá do Kill Bill. Atori Word. É mesmo? É. Legal. Atori foi um sobrenome de um samurai das antigas, bem... Legal. E minha descendência vem de lá, por parte de pai. E aí, o do Space Terra Hub, né, o nosso Instagram, o do projeto é o hacker.etschools. E o de Salvador, aí tem vários perfis do NASA, é melhor procurar pela gente através do Space Terra Hub mesmo. E eu queria deixar uma provocação não só para a juventude, para os jovens, mas... Aqui, ó. Fala para essa câmera aqui. Principalmente aí, né? Vou puxar a sardinha aqui pro lado da mulherada, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano, então tem toda uma questão de etarismo, né? Que a gente vê também que acontece, que quando a gente está chegando numa certa idade, já tá velha. Não, eu acho que a gente tem muita coisa, assim, para contribuir. Principalmente quem viu, né? O cometa Halley, que essa nova geração só vai conseguir ver daqui 70 anos de novo, então... seguir aí nessa jornada, quem quiser se interessar, estou aí à disposição para tirar dúvidas dentro do que for possível e acompanhando os nossos trabalhos, o que a gente faz, e se despertar mesmo para a gente buscar aí um mundo melhor, mais justo e com essa equidade também aí de gênero, que não foi fácil a minha trajetória, não é a de ninguém, então que sirva também aí para a gente poder juntar mais forças, né? Perfeito. Minha amiga, muito obrigado por ter vindo aqui. É muito legal, daria para a gente falar sobre mais vários outros assuntos, mas fica esse gostinho aí para que as pessoas também acompanhem seu trabalho, tanto presencialmente quanto online, né? E acho que você tem também essa habilidade de conectar, né? De conectar pessoas e se conectar. E vou acompanhar mais de perto, fiquei bem feliz, assim, de saber. Eu não tinha tanta noção do que era e como é que era. E é isso. Eu acho que o caminho é esse mesmo.
né? Desejo para você muito sucesso aí. E agora quando eu viajar e, enfim, quando eu estiver passando, isso me trouxe mais entusiasmo, mais curiosidade. Vou tentar trazer os meus filhos mais para nesse sentido, né? Nesse caminho, como você falou aí. Principalmente para as meninas, essa nova missão Artemis que vai para a Lua vai levar a primeira astronauta a pisar em solo lunar. A Artemis é o nome da irmã gêmea de Apolo. E Apolo foi o nome da missão que levou o homem à Lua. Então tem todo um histórico também assim Legal. de empoderamento que Tem traz previsão? essa história. Tem a previsão. Era para ter sido, né, agora em final de 2024, ficou para 2025. E quem sabe a gente não combina. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Eu Legal. já estou acompanhando mesmo para ver esse lançamento, porque traz um lúdico de empoderamento. Sim, importante isso, demais. E trazendo essa mitologia grega, né? Você mistura um passado tão distante com o futuro que está lá. Isso eu acho bem louco, assim, né? Transitar nesse espaço-tempo, né? Na relatividade de Einstein, muito massa, né? Muito massa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Obrigada pela oportunidade. Esse é um assunto que me fascina também e não vamos ficar só falando de doença, só do que come, mas vamos tentar abrir, né? Ampliar o que a gente está vendo, a nossa consciência, e a ideia foi essa aqui. Queria agradecer aos patrocinadores, queria agradecer a Muri, que é a marca de roupas que me veste, é a marca de roupas que planta árvores. Venha plantar com a gente. Queria também agradecer a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais e também a Fruct, que é uma empresa baiana de alimentos funcionais e liofilizados. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês, tá bom? Deixem comentários aqui do que vocês querem ver daqui para frente, tá? Sigam Leca, vocês vão gostar do conteúdo dela e nos vemos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu. Show, minha amiga. Pô, nossa, que legal. Falando pra caramba. Agora, não, você falou bem demais.